Paz, galera. Tô gravando esse vídeo porque eu quero deixar uma mensagem para vocês. E de primeira mão eu quero abrir a Bíblia aqui. Para finalizar, eu queria resumir tudo em uma frase. Galera, amo vocês. Tchau, Rafael, chega! Sai! Sem graça. Mano, agora eu achei. Quando as coisas começam a dar errado, a gente já começa a reclamar. Reclama por tudo. Reclama até muitas vezes, porque o pregador que está sendo usado aqui não é o que você acha que tem a melhor eloquência, não é o que você acha que tem a melhor forma de pregar. Aleluia. Falo isso porque eu conheço pessoas que pensam assim, pessoas que pensaram assim, e porque eu já pensei assim. O Evangelho de Cristo, que é puro e simples, ele não é algo que as pessoas distorcem conforme os dias de hoje, não é muito tanto enfeitada como hoje é trazido até nós. É algo aquilo, como Jesus disse: se alguém quiser me acompanhar, negue-se. Começou diariamente me acompanhando, siga os meus passos. Porque nas Escrituras diz que eu sou o caminho, a verdade. Paulo, ele recebeu algumas críticas, que ele estava preso porque ele estava pagando um pecado. Falavam isso dele. E às vezes, irmãos, a gente olha para o nosso irmão, né, para o lado, e a gente fala: o irmão está acontecendo isso na vida dele porque ele fez isso, porque ele age desse jeito. A culpa não era do goleiro, porque o nosso Deus ele não está superando e ele não erra. Então não adianta quando algo dá errado falar: Senhor, mas o Senhor fez isso, e eu não acho que está certo. Mas não é ele que erra, porque ele é perfeito. A culpa também não era do vaso, porque eu creio que o vaso ainda estava sendo formado. Era um projeto de um vaso. Um projeto que não conseguia se sustentar em pé. Porque quando ainda estamos sob a supervisão do oleiro, vamos colocar hoje na supervisão do pastor, dos líderes, é fácil. É muito fácil a gente se manter em pé. O problema é quando a gente sai da supervisão do oleiro. Deus ele não quer um vaso que na frente de pessoas fique em pé. Porque aqui todo mundo
fala que ele costumava. O costumava aqui não fala necessariamente de rotina, fala de compromisso com Deus. Ele não foi orar apenas porque provavelmente ele seria jogado na cova dos leões. Não, ele tinha intimidade com Deus, ele tinha um relacionamento com Deus. Oração e jejum não é só em época de festividade, ler a palavra não é apenas no dia que o departamento ao qual você faz parte vai dirigir o culto. Não é, você não tem que ler a Bíblia só porque você vai ter oportunidade e quer passar vergonha aqui na frente. Quando você começa a seguir a Cristo, quando você começa a negar as suas paixões, a negar o seu eu, o seu ego, o seu entendimento, automaticamente você vai para o pecado. Automaticamente você não vai ter mais parte do mundo. Então, eu já imagino. Aqui meu deixa bem claro. E precisamos de glória cada vez maior. Dia após dia. Em outras traduções, aqui ele fala crescendo de glória em glória. Ou seja, de dia após dia. Devemos ser transformados pelo Espírito. Devemos ser cada vez mais parecidos com o Espírito Santo. Ele fala ali que não devemos murmurar. Não devemos murmurar, não devemos criar contendas, né? E eu fiquei me perguntando, de início eu já achei que estava falando, né, de murmuração, você murmurar para a pessoa. Mas aqui está falando de murmurar para Deus. Não devemos murmurar para Deus, devemos aceitar essa condição, a condição que Deus nos dá, né? Às vezes passamos por algo difícil, passamos por uma situação difícil e não entendemos a vontade de Deus. Não entendemos. E Paulo ele fala aqui, devemos fazer a vontade de Deus. O pecado da idolatria não é uma coisa que você vê o povo de Israel cometendo uma vez só na Bíblia. Ele não estava compartilhado somente com aquela geração. Ele já vinha se irando com os outros também, porque era um pecado constante que o povo de Israel cometia. Todos nós queremos ser moldados com o outro, mas o problema é justamente esse, ser moldado. Sabe por quê? Porque ser moldado dói. Dói, porque Deus, ele tem que amassar, ele tem que fazer, refazer. Aí onde ele pega, vai lá no seu ego, amassar o seu ego. E você não quer que seu ego seja amassado ou tirado, você quer que ele seja massageado. Às vezes a gente não tem um mau ouvido. Às vezes Deus está falando assim e a gente está assim, fala comigo. Aí ele está falando, Senhor, fala comigo, mas às vezes a gente quer que ele fale só coisas boas, só que a gente tem que entender que a gente mesmo não é bom. Você tem uma família, e essa família ela está aqui.